E o Rose eu fiquei durante um tempo, mas eu trabalhava demais, eu era centralizador. Agora nós vamos começar já falar sobre um pouco, né? Sim. Dessa área emocional e sentimental. Onde eu realmente comecei a perder todo o equilíbrio. Tava ganhando grana, mas não tinha... Na época que você começou a administrar. Aí você, Exatamente. Por exemplo, aí você comprou o Rose, agora o Rose vai ser meu. Aí Sim. veio novos problemas. Aí começou a vir outros problemas, né? Entendi. Porque eu já vinha numa rotina de extremo estresse, né? Quando eu trabalhava nas obras, era assim, gente, praticamente escravidão, né? Sim, Não tem dia, não tem máximo, hora, né? exigido ao máximo, turno de 40 horas direto. Sabe o que é você tá em cima de um equipamento e ter que ficar na obra por 40 horas direto, né? Teve vez disso se repetir na semana, mais de uma vez. É extremamente desafiador, né? Não é pra qualquer um. Chegar final de semana, eu tava trabalhando russo. Não, nessa época eu já não tava mais, né? Porque eu ficava fora. Ficar fora. Ah, entendi. É. Então eu já estava vindo de um ambiente com situações muito estressoras. Alojamentos, muita gente no mesmo local. Sem privacidade, né? Privacidade nenhuma. Um ambiente onde tem pessoas boas que realmente estão buscando ganha-pão para dentro de casa, mas pessoas que realmente são muito ruins. Entendi. Entendeu? Então eu falo que assim, que tem que dormir com o olho aberto ou fechado, né? E a faca na mão. A obra é complicada. Você acaba lidando com todo tipo de gente, né? Sim. Pessoas que realmente não estão aqui nesse mundo só pra passar por aqui, entendeu? Não vão trazer nada pra ninguém, nem pra si próprio. Passagem. Hoje, sendo um terapeuta, eu olho assim, e vejo com outro olhar. Entendeu? Naquela época, aquilo me causava coisas ruins, né? Porque assim, em quem que eu pensava? Uma família que estava em casa, né? Sim. Esperando que eu voltasse. E nesse ambiente tão estressado, tão estressor, né, a gente perde a noção do tempo, perde a noção de tudo que você possa imaginar. Você fica na bolha, principalmente né? para mim, né? Você fica realmente num lugar onde você não tem paz. Você é pressionado pelo tipo de gente que você convive, né? E pelo trabalho também que exige. Isso, né? E o trabalho que exigia realmente muito do teu físico e do teu psicológico. Você tá num trabalho que te exige muito. Longe de casa. Né? Não existia comunicação adequada na época, né? Exato. Hoje você tá sem privacidade, você tá isolado. É muita coisa, né? Bastante, é bem desafiador. Quando eu tive a oportunidade, então, que o Silvio acabou me oferecendo, eu aproveitei. Durante um certo tempo, foi realmente... O foco foi realmente fazer aquilo dar certo. Porque eu não tinha chance, né? Não tinha opção, né? Não tinha opção, eu tinha que fazer dar certo, porque eu precisava pagar o Silvio. Entendi. Certo? O foco era esse. O foco era pagar o Silvio, entendi. entendeu? Tem E que deu girar. certo. Deu certo. Eu comecei a fazer aquilo rodar. Só que chegou num patamar que aquilo foi me esgotando de uma tal maneira que eu acabei me livrando do rosto por qualquer coisa, qualquer negócio. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei uns 5 anos lá. Bastante. 5 anos. Cara, vida de restaurante é puxado. É puxado, mas o problema não era o restaurante. O problema era eu. Ele. Centralizador, extremamente centralizador. Queria resolver tudo. De levantar às 7 horas da manhã, trabalhar o dia todo, né? Porque restaurante exige que você trabalhe. Tinha a noite ainda para trabalhar, que não tinha hora para acabar. Só tem hora pra abrir, né? Então eu vivia num estado de estresse muito grande. Entendeu? Então aquilo me causava muita raiva, muita ira. Então, tipo, tem que trabalhar. Nossa, já era estressante. Não é nem ter que trabalhar. Eu não conseguia nem pensar em ter que trabalhar, porque eu já estava dentro do trabalho 24 horas. Entendi. Fica esgotado, né? Exatamente. E era só eu começar a administrar mesmo, de verdade. Então, falar assim pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. Delegar, né? Gente, você sabe o que você tem que fazer. Faz. Não precisa ir lá Entendeu? e fazer, ir lá e mostrar. Mas hoje você vê isso. Na época a gente tem que... hoje sim. Hoje eu... Tem coisa que a gente tem que passar, na hora a gente não acredita. Que a gente falou, putz, era só fazer isso. Mas na época a gente não via. Então, você faz... Eu uso uma frase do Cortella, né? Eu vou falar ela aqui. Você faz o melhor que você pode com os recursos que você tem, para quando tiver recursos melhores, fazer melhor ainda. Então eu não tinha conhecimento, sabe? Não existia nem coach naquela época para dar um apoio, para dar um suporte. Era você por você mesmo, né?
Hoje tem muita gente aí conseguindo ajudar pessoas a administrar. Né? Não, e mesmo, né, o cara que tá começando, ele tem internet. Tem muita gente que às vezes, numa frase dessa, o cara dá um estalo. Fala, É muito legal isso. E dá. Acontece muito. Acontece muito de uma frase que você utiliza e você muda a percepção da pessoa. Sim. Isso é hipnose. Sim. Né? Se hipnose é alteração da percepção da Vira realidade, chave, acontece. Vira chave. Vira chave, Literalmente. Eu vou contar mais um pouquinho, depois nós vamos chegar nesse ponto aí sobre essa alteração da percepção da realidade, que é muito interessante, tá? Bom, aí eu acabei fazendo um negócio, vendi, passei pro meu irmão, né? O meu irmão acabou não conseguindo administrar aquilo também, porque ele também não tinha conhecimento. Acabou se isolando na época, ele se isolou, se isolou até de mim. Eu não fiz nada assim para que ele se afastasse de mim. Né? Muito pelo contrário, eu queria que ele sempre estivesse perto. Mas ele quis tocar do jeito dele. E eu respeito isso. Uhum. Acabou não dando certo. Voltei pro Rose depois de 4 anos. Porque ele falou, olha, eu não quero mais, não dou conta. Entendi. Tá bom, vou pegar de novo. Mas aí eu bati de novo naquela questão... Centralizar tudo. Centralizador. Mas na verdade, era o burnout. Eu tava bugado. Isso aqui tinha ido pro espaço, né? As conexões neurais que eu precisava para ter força e ter cabeça para poder administrar um negócio, ele tava zerado. Tava fundido. Igual um motor de um carro quando funde, você tem que levar para consertar. Né? Fica muito travado. Travou. Você vai até um certo ponto, mas ele simplesmente não funciona mais e você entra em parafuso. É assim que funciona. Né? O burnout ele é o excesso, né, de atividades laborais. Mas também pode ter relação com o ambiente que você vive. Eu tenho visto muito isso na hipnose. Pessoas que vêm tratar e vêm falar para mim que está com burnout, né, e culpa o trabalho. Mas não é o trabalho que é o ambiente estressor. O ambiente estressor está em outro lugar. Está em outra parte. Acaba culpando lá. Relacionamento familiar, relacionamento abusivo, entendeu? E ele acaba jogando em outra... É que é duro admitir que o problema tá dentro de casa, que, por exemplo... É desafiador. Né? Foi tipo assim, puta, às vezes é minha esposa, né? Às vezes é o marido. Não, mas assim, é difícil admitir isso. É muito mais fácil a gente externar isso. Falar, não, o problema é lá, né? Projetar em outro lugar. É mais fácil você culpar o patrão lá, né? Sim, terceirizar a culpa é sempre mais fácil. Sim, exatamente. E eu consigo, com a hipnose, fazer com... Eu me descobri, eu descobri os meus ambientes estressores e hoje eu consigo fazer com que as pessoas descubram o dela. Entendi. Né? Eu não tô para apontar. Eu não aponto, não afirmo, né? Eu nunca afirmo, né? Mas olha, isso, entendeu? Vai trabalhando para descobrir. A pessoa que tem que descobrir, né? Que também é duro uma pessoa de fora falar, né? Não acredita, né? É quando você vê uma pessoa que tá com problema dentro do trabalho e fala, sai, você não tá bem, você não tá bem, você não tá bem. Aí demora alguns anos. Aí depois ela sai e fala a verdade. Era aquilo. E muitas das vezes, Pedro, acaba vindo, sabe, lá da base, lá do pai e da mãe. Sim. Vem através de crenças religiosas, crenças familiares, crenças sociais, que refletem na vida adulta. Quando você aprende algo lá, que quando você cresce, não faz sentido para você, vira um conflito. É verdade. E aí, entendeu? De repente você entra em relacionamento, casamento, porque você está obedecendo uma ordem direta lá de trás, lá da tua infância. Você foi moldado para Foi moldado, você foi moldado lá. E chega aqui, cara... É diferente, você fica sem saber como agir, né? Pensar. Fica sem... porque é o seguinte, você não consegue lutar contra o seu inconsciente. Está automatizado. Você aprendeu, automatizou, você não consegue lutar contra ele. Entendi. Certo? Quebrar isso, meu amigo... É difícil. Terapia. Terapia. Você precisa de ajuda. Você pode tomar Rivotril, pode tomar qualquer tipo de ansiolítico, antidepressivo pro resto da vida. Ou você pode tomar a atitude de buscar ajuda realmente para entender o que está acontecendo aqui. É para isso que serve a hipnose. Vamos voltar lá na história? Vai. Vamos lá. Você acabou de voltar pro Rose. Acabei voltando pro Rose, fiquei mais um ano lá. 15 dias antes da pandemia, eu vendi o Rose. Que é pros atuais, são os atuais agora. Isso. Que é a Marina e o Everton, e o Veto, né? Chamo ele de Veto. Que acabaram, assim...
pegando o Rose numa situação, tava legal, tava indo bem, mas veio a pandemia e fechou tudo. Foi complicado, né? Foi. Mas, gente, eles não desanimaram, eles lutaram, partiram pra cima e estão prosperando. Graças a Deus. Né? Então eu vou lá almoçar, tenho ido almoçar bastante lá agora, então eu vou lá, falo com a Marina, e aí Marina, tudo bem? Tudo bem. Ela falou, os desafios não param, né, Denise? Eu falei, não vai parar nunca. Nunca. Mas não importa, né, o problema, o desafio. Sim. O que mais importa é como você se comporta diante deles, né? E ela e ele estão indo bem lá, tô gostando de ver. Tenho ido mais lá, então tá bem bacana o Rose, continua. Eles só tiraram a noite, porque não fizeram o que eu fiz, né? Aliás, eles estão fazendo o que eu não fiz, né? Estão vivendo um pouquinho mais. Estão vivendo um pouquinho mais, eles têm filhos pequenos, então... Mas o almoço a gente passa lá, porque a gente ia na academia 1 hora. Tava sempre cheio. Tá sempre cheio. Sempre E cheio. o ponto ali muito bom, agora a faculdade também, né? A faculdade sempre ajudou, assim. Aham. Né? Muitas das vezes não era nem pelos alunos, mas mais era por pessoas que gostavam de ficar ali e ver o fluxo. Sim. né? Sim. Ser humano não vive sem ser humano. Se tiver Não. fluxo de gente passando... À noite... A galera sentava lá pra ver mulherada da medicina. Não, mas quando eu estudava à noite era muito À bom. noite, sim, Porque o tem mais pessoal curso, vinha de fora, tudo, e era rapidinho, e 1 quadra pra comer. Sim. É prático, né? É uma praça de alimentação, né? Que acaba virando a curtição. Tem gente que já Sim. fica ali, Ixi, já estica. E não voltava, aquela né? E rua ali, ninguém você- voltava não mais volta- pra aula. Sexta-feira, quarta-feira, que é o dia da feira, É. sexta-feira, ninguém voltava pra aula, Ninguém né? Já ficava ali voltava. pra É que baixo. a galera às vezes que tá assistindo é muito nova, mas aquela rua ali era muito movimentada. Eu lembro quando fechava a rua, era interditada, era um tapete de gente ali. Rapaz, ali eu sou dessa época, né? Então, eu sou dessa eu época. morava ali em frente ao Sidney Lanches ali, então eu conheço então ali você desde... curtiu ali. Não, Curti. ele lembra de uns nomes ali que... Diagonal ali com o shopping, O que Tomes, era? né? O Tomes e comes. Tomes e Comes, é. Gente, nem é da minha época, você nem tava aqui na Mas eu cidade. esque... agora... Mariana, você é novinha mesmo. viu? Sou novinha, tá vendo? Ela não era- Ah! Na realidade, ela não era de Dracena, a questão era. Ah! Ela era da Eu capital. falei pra Não, não, você deixa, que eu tenho deixa, 27 deixa. anos. Mariana pô. veio da capital, ela veio de Flora Rica. Flora Rica.